de forma prática, o que é estar dentro da Umbanda? Eu diria servir ao diabo sem imaginar que eu estava servindo ao diabo. A partir daquela experiência que eu estava tendo com Jesus ali dentro da igreja, eu iria me tornar um soldado de Cristo. Estava servindo a demônios ali dentro, então a partir de agora eu ia servir plenamente ao Senhor. Como a Umbanda foi iniciada no Brasil, o culto aos orixás é original da África. Então eles vieram pelos escravos, eles começaram ali nas senzalas a adorar os orixás. Quando os senhores do engenho chegavam e viam eles adorando aos orixás, boa parte dos senhores do engenho eram do catolicismo, começaram a bater nos escravos e a proibir eles de adorar os orixás. Pegaram as imagens dos santos católicos, fizeram elas ocas e colocaram os assentamentos dentro desses santos. Não existe essa ideia de que uma pessoa que morreu vai ter que vir, voltar à terra para pagar um karma. O cristianismo, ele não defende o karma. A Bíblia vai dizer, ao homem após a morte ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem um meio termo, não tem como pagar uma dívida para buscar se tornar um ser super evoluído ao ponto de não precisar mais vir à Terra. Os demônios podem se passar por anjos de luz. Eles podem vir com uma roupagem. Então o que o demônio faz? Para enganar as pessoas, eles vão vir com uma roupagem. Lá no kardecismo, ele vai vir como um médico, um advogado, alguém bem letrado e vai psicografar uma carta. Na Umbanda, ele vai vir como uma entidade, uma pombagira, um Zé Pilintra, um preto velho. E aonde ele quer ir e ele precisa fazer algo, ele vai usar aquela roupagem. Até chegar dentro de uma igreja e se passar por um anjo de luz. Uma amiga minha me liga desesperada meia-noite, me pedindo ajuda. E ela falou pra mim assim, eu tô ficando endemoniada, tá indo e voltando, me ajuda. Aí eu fui lá. E ela ia correndo e se jogava na grade, assim, do mercado. E eu tentando segurar e orava e fazia e não conseguia. Até que eu liguei pra esse amigo meu, macumbeiro, que tinha me levado no terreiro. E ele foi lá me ajudar e a gente conseguiu expulsar os demônios que estavam nela, que na verdade era uma legião. E aí foi quando eu entrei na Umbanda e realmente eu entrei de cabeça. Quero entender tudo pra, se alguém ficar endemoniado na minha frente ou incorporado, eu vou saber fazer o que tem que fazer. Cara, eu assumi que eu era macumbeiro. Eu andava de roupa de santo na rua. E pros meus pais, cristãos, foram os piores 2 anos da minha família. Minha mãe, ela um dia virou pra mim assim, eu preferia que você estivesse usando droga do que se você estivesse na macumba. Ela ajoelhou na sala de casa e começou a se bater, se esmurrar e brigando com Deus. Aonde que eu errei? O que eu fiz pra isso estar acontecendo com esse menino? O pai chegou bem, a gente fez tudo, a gente ensinou ele no caminho, a gente levou ele pra igreja todo domingo. A gente não errou em nada. Calma. Se for pra ele sair de lá, Deus vai tirar ele de lá. Sobre o candomblé e a Umbanda, eles são iguais? São diferentes? Por que são diferentes? Sabe me dizer isso? O diabo, ele quer por tudo assumir o lugar de Deus. Em todas as doutrinas, em todos os dogmas, as religiões, ele quer assumir esse lugar de ser um semideus ou de ser Deus. Ele quer ser adorado. Daí, a partir do momento que eu paro de buscar a Deus e começo a buscar o santo, a gente tá tirando o foco de Deus. E aí é onde tá o problema. Não, pô, tô ajudando ali, pô, a gente faz projeto social, a gente faz isso, faz aquilo. Tá, beleza, você tá fazendo certo. Parabéns. Só que lá atrás você não tá sabendo pra quem realmente você tá adorando. A quem realmente você tá prestando culto. O diabo, ele vai tentar te parar de alguma forma. Porque ele sabe que se você estiver alinhado com o Senhor, você tá contra ele. Por que a vida do ímpio prospera mais do que a minha? Porque o diabo não tá preocupado com essa pessoa. Mas ele tá preocupado com quem tá com Cristo. A Umbanda, o candomblé, ela é real. A questão espiritual existe. A guerra espiritual, a incorporação, então, nada daquilo é teatro. Existe também a macumba branca e macumba preta, aquela que faz mal, que faz bem. Existe isso? Mateus, de forma prática, o que é estar dentro da Umbanda? Cara, se fosse pra resumir em uma palavra, eu diria servir ao diabo sem imaginar que eu estava servindo ao diabo. Acho que essa seria a forma mais prática, porque quando eu entendi o que eu estava fazendo ali e tive uma experiência genuína com Cristo, de poder ter uma experiência assim, como a minha base é a Igreja Presbiteriana do Brasil, né, IPB, então, num momento de louvor, bem tranquilo, onde não rolava nenhum glória a Deus, um aleluia, não tinha nada extraordinário, Deus tocou no meu coração de uma forma extraordinária que a escama caiu do olho. E aí eu entendi que eu estava servindo ao diabo durante aquele período e que a partir daquele momento, daquela experiência que eu estava tendo com Jesus ali dentro da igreja, eu iria me tornar um soldado de Cristo. Que se eu estava servindo a demônios ali dentro, então a partir de agora eu ia servir plenamente ao Senhor. Então, para mim, estar na Umbanda de uma forma prática foi servir aos demônios em vez de estar servindo ao Senhor. Entendi. Eu quero falar bastante sobre a questão da tua
o teu período pós-Umbanda, que eu acho que muita gente deve ter dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre isso. Sim. E se você puder esclarecer, é lógico. Mas antes eu vou pedir para quem está nos assistindo que se inscreva aqui no canal. É muito importante que você se inscreva aqui no canal, que você dê um like nesse vídeo. E se você acredita que o assunto que vai ser discorrido aqui é interessante para que mais pessoas vejam, pega o link desse episódio e manda para quem você acha que tem que assistir, que tem que consumir esse conteúdo também, que é muito importante. Matheus, ainda sobre a questão da Umbanda. Uhum. Tá tranquilo falar sobre isso? Tranquilo. É? Tá. Então eu vou entrando no assunto aqui, tá? Vamos lá. Porque a gente olha, a gente vê e consome, vê pessoas falando sobre a Umbanda, que, cara, é um movimento de Deus, eles são monoteístas também, acreditam num único Deus. Aí tem os orixás são como se fosse para a Igreja Católica os santos. Vou fazer uma analogia aqui um pouco besta, tá? Mas depois me corrige. Uhum. Por que estar na Umbanda era um problema? Por que estar na Umbanda é do demônio e não é de Deus? Então, se nós analisarmos historicamente como a Umbanda foi iniciada no Brasil, que veio, né, o culto aos orixás é original da África. Então, eles vieram pelos escravos. Então, quando chegou os escravos no Brasil, e lá nos Senhores do Engenho, a gente vai voltar ali muitos anos atrás, eles começaram ali nas senzalas a adorar os orixás. Quando os senhores do engenho chegavam e viam eles adorando aos orixás, e em tese boa parte dos senhores do engenho eram do catolicismo, e viam ali os assentamentos daqueles orixás, cara, isso aí é coisa do demônio. E aí começaram a bater nos escravos e a proibir eles de adorar os orixás. O que eles fizeram? Eles pegaram as imagens dos santos católicos, fizeram elas ocas, que aí vem o ditado santo do pau oco, e colocaram os assentamentos dentro desses santos. O assentamento daquele orixá, da Iemanjá, do Oxum, pegava aquele assentamento, fazia um assentamento pequenininho e colocava dentro da imagem. No caso de Iemanjá, era Nossa Senhora dos Navegantes. Colocava ali no altar da senzala e estavam adorando Iemanjá. Só que o senhor de engenho, quando chegava, vinha Nossa Senhora dos Navegantes. Ah, não, é o santo da Igreja Católica. Deixa eles rezar aí do jeito deles, eles estão fazendo umas músicas diferentes, uns negócios diferentes, mas deixa ali, é santo, tá tudo, tá junto. E aí eles foram... E aí acontece esse sincretismo do candomblé, dos orixás, com o catolicismo aí. Porque aí eles começaram a fazer os assentamentos dentro de cada santo. Então, aquele santo que era parecido com aquele orixá, que aí para quem é da Umbanda, do Candomblé, religiões de matriz africana, aquele orixá, ele é tido como um semideus, um pequeno deus, vamos dizer assim. E aí as entidades, né, o que são mais cultuadas na Umbanda, que tem o processo de incorporação, são pessoas que já viveram nessa terra há alguns anos atrás e estão voltando aqui o espírito delas para pagar um karma. Então, como que isso, né, se conecta com o que eu falei de estar servindo aos demônios? Se a gente olha biblicamente, não existe... essa ideia de que uma pessoa que morreu vai ter que vir à Terra, voltar à Terra para pagar um karma. Então, o cristianismo ele não defende o karma. A Bíblia vai dizer, ao homem após a morte ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem um meio termo. Não tem como pagar uma dívida para buscar se tornar um ser super evoluído ao ponto de não precisar mais vir à Terra. Então, quando eu entendi isso, peraí, se eu não tenho uma segunda chance, né, olhando se a gente for fazer uma análise de todas a maior parte das outras religiões, além do cristianismo, todas elas vão nos dar uma segunda chance. Então, o espiritismo, a pessoa vai reencarnar, e aí dentro do espiritismo vem a Umbanda, vem um pouco do candomblé, com algumas doutrinas, alguns dogmas diferentes, o hinduísmo. Então, 99% das outras religiões, elas nos dão uma segunda chance. Porém, se nós cristãos estamos certos, nós não temos uma segunda chance. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem como eu
tentar pagar um karma, tentar fazer uma coisa boa depois que eu morrer. Não. Morreu, acabou. E a palavra do Senhor vai dizer isso. Né? O próprio Jesus vai dizer isso, ele vai usar a parábola do rico e do Lázaro, onde que ele vai falar que morreu, o Lázaro estava lá no céu, no seio de Abraão, e o rico estava lá no inferno, em trevas espessas. Então, quando eu entendi isso, eu falei assim, mas peraí, se aquilo que eu incorporava não era um espírito de uma pessoa que já morreu há não sei quantos anos, quem que eu estava incorporando? E aí eu olhei para a Bíblia e falei, cara, é demônio isso daqui. E aí, quando a gente pega o histórico não, a gente pega a história da Bíblia e vai estudar sobre angiologia, né, que são anjos e demônios, a gente percebe que, sim, os anjos de luz, os demônios podem se passar por anjos de luz. Então, eles podem vir com uma roupagem. Então, o que o demônio faz? Para enganar as pessoas, eles vão vir com uma roupagem. Lá no kardecismo, ele vai vir como um médico, um advogado, alguém bem letrado, e vai psicografar uma carta. Na Umbanda, ele vai vir como uma entidade, uma pombagira, um Zé Pilintra, um preto velho. E aonde ele quer ir e ele precisa fazer algo, ele vai usar aquela roupagem, até chegar dentro de uma igreja e se passar por um anjo de luz. Só que ali ele vai estar enganando alguém. Então, quando essas escamas caíram dos meus olhos, eu falei, cara, não faz sentido. Ou eu estava incorporando demônios, eu estava cultuando demônios, achando que era algo bom, achando que era Deus, por mais que tinha uma imagem de Jesus, uma imagem de Nossa Senhora ali no altar, eu não estava adorando a Deus verdadeiramente. Porque Deus, ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. Se o Senhor não divide a honra e a glória dele com ninguém, ele não vai dividir com a entidade, né, com o orixá, ele não vai dividir com ninguém. Então eu não posso servir a dois senhores. Eu tava achando que tava, porque quando eu entrei, né, eu vou até voltar um pouco, como que eu entrei na Umbanda? Fica bem à vontade. Né? Vamos lá. Eu cresci no berço evangélico. Eu cresci, como eu falei, na Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Anápolis, Goiás. Meus pais, né, sempre me criaram dentro da igreja, desde que eu sou crente de berço, né, aquele famoso crente de berço. Mas eu era convencido, eu não era convertido. Então, cresci no meio, muitas das vezes eu era obrigado a ir para a igreja, que minha mãe e meu pai me obrigavam. Não, tem que domingo é dia de ir para a igreja. Não se vira, moleque, vai se arrumar e vamos para a igreja. Então, eu cresci nesse meio. Só que quando chegou na adolescência, como bom adolescente rebelde, acabei me desviando. Ajudei um amigo meu a organizar as primeiras raves da minha cidade lá. E aí, dali, fui afundando, né? E aí, na época, eu tava namorando com a menina que ela tinha vários amigos que eram da Umbanda. E eu acabei me tornando amigo deles. E aí, eu vi uma vela na encruzilhada, eu ia lá e perguntava pra eles, vi uma vela, o que é aquele negócio ali? Então, eu acabava que fui tendo contato. E aí, chegou num ponto que eu queria ir lá no terreiro, porque me falaram que alguém tinha feito macumba pra mim. Eu falei assim, eu tenho uns amigos que é macumbeiro, eu vou lá descobrir se fizeram mesmo. Eu fui e cheguei lá, fizeram uma limpeza espiritual em mim lá, que eu saí de lá, eu não senti o chão, eu tava flutuando. Foi uma sensação muito estranha, assim. Literalmente, eu tava andando assim, dando passos e eu parecia que eu tava flutuando no chão. E aí, isso assim, depois que fizeram essa limpeza do caminho da onde era o terreiro até onde estava o carro, nesse percurso, e na hora que eu sentei no carro, eu não sentia o banco, parecia que eu tava flutuando assim no banco do carro. Aí eu peguei no braço do meu amigo, o que fizeram comigo, cara? Eu não tô sentindo o banco do carro, tem alguma coisa, fizeram alguma coisa comigo. Ele, calma, bicho, você já tem 20 e poucos anos, nunca fizeram uma limpeza espiritual no seu, agora você tá limpo, você tá leve por isso. Aí eu, limpeza... Então esse trem não é tão ruim, não. E aí comecei a estudar Umbanda. Comecei a estudar espiritismo. E aí um dia, uma amiga minha me liga desesperada, meia-noite, me pedindo ajuda, que ela tava num lugar, me explicou ali o endereço lá na minha cidade. E ela falou pra mim assim, eu tô ficando endemoniada e tá indo e voltando, me ajuda. Aí eu fui lá. Na época eu tinha uma moto, peguei minha moto e fui lá. Cara, na hora que eu chego lá, essa menina ficava endemoniada. E ela ia correndo e se jogava na grade, assim, do mercado, de cabeça. E eu tentando segurar, e orava, e fazia, e não conseguia. Até que eu liguei pra esse amigo meu, macumbeiro, que tinha me levado no terreiro. E ele foi lá me ajudar, e a gente conseguiu expulsar os demônios que estavam nela, que na verdade era uma legião. Naquele dia, a hora que a gente
terminou toda... Isso, assim, isso já era 3 horas da manhã, ela me ligou, era meia-noite. Eu fiquei horas ali tentando e não consegui. E aí, naquele dia, a hora que eu montei na moto, que eu falei, vou pra casa, eu falei assim, eu vou entrar nesse negócio pra me aprender a lidar com isso aqui. Eu não quero passar por isso aqui de novo. E aí foi quando eu entrei na Umbanda e realmente eu entrei de cabeça. Falei, agora eu quero entender tudo. Quero entender tudo pra, se alguém ficar endemoniado na minha frente ou incorporado, eu vou saber fazer o que tem que fazer. Só que do jeito deles. Beleza, me tornei pai de santo depois de algum tempo. Fiz todas as feituras de pai de santo, tomei banho de sangue, fiz todas as ritualísticas ali para me tornar pai de santo, que no terreiro que eu fazia parte lá em Goiás, era o pai de santo e eu era o pai pequeno. Tipo, na ausência do pai de santo, eu sabia fazer qualquer coisa. Ou se o pai de santo tivesse incorporado. Então ali foi muito intenso, porque a gente fazia sacrifício de animal toda semana, era todo tipo de ritual que poderia ser feito, que permitia, a gente fazia. Só que a ideia sempre foi a ideia da caridade, que é uma caridade velada. Tipo, não, vamos fazer isso aqui para ajudar a pessoa, a gente tá fazendo isso para ajudar o próximo, é amor ao próximo, né? Eu tô seguindo os mandamentos de Cristo, de amar o próximo, então... Só que nesse processo você prejudicava outra pessoa. Você fazia um trabalho, fazia um negócio ali, pensando em uma, mas prejudicando a outra. E aí, e nisso, a minha família, cara, eu assumi que eu era macumbeiro. Eu andava de roupa de santo na rua. Literalmente, com roupa toda branca, aquele monte de colar. E pros meus pais, cristãos, minha mãe, muito envolvida com o Ministério de Mulheres, meu pai, diácono a vida inteira, o filho vira macumbeiro. Então, foram os piores 2 anos da minha família. Minha mãe, num ápice de desespero, ela um dia virou pra mim assim, eu preferia que você estivesse usando droga do que se você estivesse na macumba. Deus. E pra ela foi um sofrimento imenso. Tipo assim, porque na droga eu sabia que eu te colocava numa clínica e conseguiria, mas do jeito que você tá... E interessante que hoje, né, hoje eu sei disso, que minha mãe sempre lavava minhas roupas. E muitas vezes, inclusive as roupas de santo, suja de sangue, que tinha feito sacrifício na noite. E eu falava pra ela, deixa que eu lavo. Ela, não, pode deixar que eu lavo. Ela lavava todas as roupas. E hoje eu sei que ela lavava tudo separado, né? Não misturava minhas roupas com cada família. E orava. E orava. E orava. E na hora que eu colocava aquela roupa, Maicon, parecia que tinha pó de mico. Pinicava, mano. Mas pinicava. Que eu perguntava pra ela, mãe, você tá pondo pó de mico nas minhas roupas? Não é possível. Você é louco, me respeita que eu vou fazer um negócio desse com você? Tá maluco? Era as orações dela, o Espírito Santo já incomodando. E teve um episódio também que um dia, minha mãe, ela sempre me ligava. Então, tipo, por mais que eu passava, bem dizer, o dia todo no terreiro, ela todo dia dava 10 horas da noite, ela começava a ligar no meu celular perguntando que hora que vai chegar, se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa. E aí um dia eu virei pra ela, ela ligou e ela falou assim, e aí, que hora que você vem embora? Eu falei assim, mãe, pode dormir, não me espera, porque nós vamos virar a noite fazendo umas macumbas aqui e não tem hora pra acabar, não. Aí ela, tá bom, desligou. Hoje eu sei, né, que ela me contou, né, meu pai também contou, que naquele momento que eu desliguei, ela ajoelhou na sala de casa e começou a se bater, se esmurrar, e brigando com Deus. Aonde que eu errei? O que eu fiz pra isso estar acontecendo com esse menino? E se batendo ali, meu pai veio, correu, abraçou ela, falou assim, que eles chamavam um ao outro de bem, né? Eu chamo minha esposa de amor, né? Mas lá em casa sempre foi o bem. O bem. Então, meu pai chegou bem, a gente fez tudo, a gente ensinou ele no caminho, a gente levou ele pra igreja todo domingo, a gente não errou em nada. Calma. Se for pra ele sair de lá, Deus vai tirar ele de lá. Então, nesses 2 anos, a minha família, e eu brinco que o Brasil orou para mim sair da macumba. Porque minha mãe, ela muito envolvida com a SAF da Igreja Presbiteriana, que é a Sociedade Auxiliadora Feminina. Então, ela era presidente da Sinodal Brasil Central, lá do Centro-Oeste de Goiás. Então, ela viajava o Brasil para muitos eventos de encontro de mulheres. E aonde ela ia, ela pedia para orar por mim. Gente, quero pedir oração pro meu filho tá na Umbanda, mas ele não é de lá, ele vai sair de lá, então me ajuda em oração. E tem um outro episódio também que ela foi numa igreja, até essa igreja lá na nossa cidade, em Anápolis, e ela fez isso, ela foi pregar num encontro de mulheres lá, e aí no final do encontro ela chamou os pastores para orar por ela e pro meu pai por conta da minha situação, que eu tava na Umbanda. E aí depois do culto chegou uma irmã daquela igreja que ela falou que o arrependimento dela é não ter perguntado o nome dessa irmã, porque essa irmã chegou pra ela e falou assim, irmã,
eu queria te dizer que seu filho não vai sair da Umbanda. O meu tá lá já tem mais de 10 anos e não saiu. Aí a minha mãe, com a boca de sacola que ela sempre teve e com a mansidão que ela teve, ela falou assim, irmã, você tá orando pouco, porque o meu filho vai sair. Se você desistiu do seu filho, volta a orar, não desiste dele não. E ela falou que queria depois ir lá pra contar pra irmã que eu tinha saído, né, pra testemunhar que eu tinha saído, e ela não perguntou o nome da irmã e não sabe quem que é a irmã até hoje. Felizmente, né, minha mãe faleceu ano passado, então essa informação foi pro túmulo. Então, durante esses 2 anos, foi muita luta, assim, da parte dela e do meu pai para orar, buscar e pedir ajuda. Até que eles conheceram um pastor que teve coragem de ir no terreiro. Porque ele é baiano, pastor Antônio, e ele veio do candomblé. Ele foi criado no candomblé, se converteu e hoje é pastor. E ele se conheceu minha mãe na casa de um amigo, de amigos nossos lá. E esse pastor, minha mãe contou a minha história e o pastor falou assim, não, eu vou ajudar. E aí esse pastor foi um dia lá na casa dos meus pais, na época eu ainda morava com eles, e veio conversar comigo, me pedir para ir na igreja dele, que se eu fosse na igreja dele, ele ia no terreiro. Aí eu falei, seu pastor, o senhor me desculpa, mas eu não acredito que o senhor vai não. Porque até então uma prima minha tinha feito essa proposta para mim, eu fui na igreja dela e ela não foi no terreiro. Ela falou, minha prima falou, prometeu e tal, e até hoje não foi no terreiro. Vai o senhor primeiro. Vai o senhor lá que eu vou na sua igreja. Aí ele, tá bom, eu vou. Aí eu comecei a rir, né? Eu, o quê? O senhor vai no terreiro? Duvido, pastor, que o senhor vai no terreiro? Tá maluco? Ele, não, eu vou. Que dia que tem reunião lá? Eu falei, quarta e sexta. Tá bom. Posso ir qualquer dia? Eu falei, pode ir qualquer dia. Mas eu ri, né? Eu falei, não, o senhor não vai, pastor. Não, eu vou. Aí, hoje também eu sei que ele criou um grupo de jejum e oração, que depois de anos que eu saí da Umbanda, eu fui conhecer alguma dessas pessoas, eu pregando, dando meu testemunho nas igrejas lá. No final do culto vinha uma pessoa e falou assim, eu tava na equipe do pastor Antônio orando por você e jejuando quando ele foi no terreiro. E o pastor foi no terreiro, mano. Eu lembro que ele foi com a Biblinha dos Gideões debaixo do braço, assim, pequenininha, que eu vi meio assim, falei, rapaz, aquilo parece uma Bíblia. Chegou lá na quarta-feira, entrou, aí me mandaram me chamar, falou, tem um senhor te chamando lá na porta lá do terreiro. Aí fui lá, ele entrou, ficou uns 15 minutos ali, sentado com a Biblinha debaixo do braço, orando. Orando. Isso assim, eu tô resumindo a história porque, cara, foi muito jejum, muita oração. No dia que meu pai foi buscar ele pra levar no terreiro, cara, meu pai não via ele no meio da rua. Assim, foi uma guerra espiritual ferrenha. Que meu pai com ele no telefone e o pastor falou assim, eu tô no meio da rua, você não tá me vendo? Ele, não tô te vendo, mas eu tô vendo seu carro. Eu falei, meu Deus. Assim, pra meu pai levar ele no terreiro. Meu pai ficou lá na porta, dentro do carro, esperando. Foi lá, ficou 15 minutos ali orando. Cara, que quanta coisa cara, passou nisso aí, hein? Hã? Muita coisa. Tem muita coisa que você falou, e eu fui anotando conforme tu foi falando aqui, pra não perder a linha de raciocínio e tanta coisa que você falou. E eu quero voltar em vários assuntos. Vamos lá. Tá, eu quero voltar em vários assuntos aqui. Vamos lá. Mas seguindo uma linha cronológica, tá. Eu quero que a gente fale da tua vida cristã também. É lógico, a intenção do podcast é essa. Mas seguindo uma linha cronológica aqui, você se enfiou de cabeça na Umbanda, você quis entender porque você viu algo acontecer. Depois eu quero falar desse algo acontecer também, que me surgiu uma dúvida aqui. Mas, quando tu foi ser, eu não sei como é que é o nome, mas enfim, você foi se tornar pai de santo, teve rituais. Fala um pouco o que são os rituais, o que é esse banho de sangue? Então, esses rituais, esse banho de sangue, eles sacrificam alguns animais e derramam o sangue na sua cabeça. Se coloca alguns alimentos na sua cabeça, milho, canjica, algumas coisas ali. E aí, coloca na cabeça direto, vem e aí, a galinha, corta o pescoço da galinha e vem com o corpo dela derramando sangue em você aqui. Qual a ideia do objetivo disso? É alinhar sua cabeça física, terrena, com a sua cabeça espiritual. Que nessa linha de raciocínio, eles acreditam que por conta de coisas que foi acontecendo na sua vida, que você cresceu, essa cabeça espiritual sua, ela se desalinhou da sua física e se perdeu. Então, o objetivo disso é fazer esse alinhamento
para que a sua cabeça física esteja alinhada com a sua espiritual e você evolua e chegue nesse nível de espiritualidade, vamos dizer assim. Então, se sacrificam vários animais, derramam o sangue desses animais na sua cabeça, depois vem com um lenço, amarra isso tudo e isso tudo fica na sua cabeça por alguns dias. Você entra num quartinho, que é onde o pessoal fala que é deitar pro santo, e aí você vai ficar ali num quarto onde tem assentamentos de vários orixás, que você vai passar dias ali, para que depois venha tirar isso da sua cabeça, lá, você tomar banho, né, lavar, e finalizar esse ritual de consagração. Então, literalmente, é um ritual que você se consagra para se tornar um pai de santo, para se tornar alguém mais evoluído espiritualmente, para que você tenha essa autoridade em um terreiro, vamos dizer assim. Fica dias naquele lugar. Fica dias naquele lugar com o sangue e a comida na sua cabeça. E aí vem com um lenço, tipo um pano, né, um turbante, e amarra aquilo ali para aquilo ali não cair. Tem que ficar na sua cabeça. Você dorme naquele quartinho ali. Aquilo não fede não, cara? Cara, você tá tão... Parece que... literalmente, você tá tão chapado daquele negócio que você não usou nenhum tipo de entorpecente, mas espiritualmente você tá passando por uma sobrecarga tão grande que se fede, você nem sente. Você não percebe, porque você tá zonzo. E realmente, você deita pro santo mesmo, porque você dorme muito. Muito, muito. Então, tipo assim, você acorda... Tinha vezes que eles me acordavam pra comer. Tipo assim, acorda aí pra comer, não sei o quê. E um monte de sonho, um monte de coisa... Bem... Imagino. É bem pesado. Tá, mas você foi pra esse lugar, Matheus, porque você passou por uma experiência com uma pessoa que te ligou e tal, né? Como você explicou no começo. Uhum. Você viu algo acontecer. Você chamou um amigo teu que era da Umbanda e ele foi lá e conseguiu expulsar. Só com a ajuda dele você conseguiu expulsar. Ao que você atribui isso? É de verdade, então, a questão da Umbanda? Não é um misticismo que não existe. Existe algo realmente ali envolvido? Sim, existe. Existe pelo fato que quando estive lá, eu ficava incorporado. Então, por conta de todos esses rituais, tudo que eu passei, eu incorporava algumas entidades ali e eu literalmente via tudo que ela estava fazendo com o meu corpo, mas não tinha controle algum. Então, a possessão, ela é real. A Umbanda, acontece uma possessão ali de uma entidade tomar posse literalmente do corpo daquela pessoa? Sim, com certeza. Tem a parte do misticismo, tem a parte de que tem gente que usa isso para benefício próprio? Tem. Eu conheço e sei de pessoas que fingiam estar incorporadas para falar algumas coisas, entendeu? Como tem malandro em todo lugar, né? Mas a possessão, ela é real, porque muitas vezes que eu estava, né, incorporado, vamos dizer assim, eu tentava fazer algo e eu não conseguia. Ou começava a falar coisas com a minha boca que não era eu mesmo falando. Então, essa possessão, quando existe uma possessão demoníaca, realmente o demônio toma posse daquilo. Porém, eu também acredito que a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e tem realmente uma experiência genuína, não foi convencido como eu era, se realmente é convertido, o Espírito Santo passa a habitar em você. E a partir dali você não fica endemoniado mais. Porque algo santo, as trevas não vão entrar em algo santo, onde o Espírito Santo habita. Então, ao mesmo tempo que, tipo, isso me abriu os olhos, né? Claro que depois de ter vivido toda essa experiência, isso me abriu os olhos do quê? Quem realmente é convertido, quem realmente tem uma transformação genuína com Cristo, ele não vai ficar endemoniado. O demônio pode induzir ele, pode atrapalhar, tentar a pessoa. Agora, uma possessão mesmo de perca de controle, não, então peraí. Então você precisa realmente ter uma experiência com Cristo ainda. A possessão tu pode atribuir isso aos anjos caídos, é isso? Isso. São os anjos caídos. Como a gente vai analisar biblicamente e historicamente, né, a história da humanidade, a gente vai ver esse tipo de possessão acontecer. Tanto até histórias fora do próprio cristianismo tem episódios como esse, dessa possessão de outros seres, né? Aí vão falar que cada doutrina vai falar de uma forma, né? Vai chamar de uma forma. Se a gente for pensar, se a gente for analisar a questão de o candomblé, a Umbanda, na verdade depois eu quero te fazer essa pergunta também, mas a Umbanda, ela tá ali
venerando e idolatrando orixás, Uhum. que são mini-deuses, como você falou. Isso. Que tem do mar, tem do Uhum. fogo, enfim, né? Se a gente for levar isso, até você criou essa analogia, porque antigamente existiam os senhores Do engenho. do engenho e esses Feudais. senhores eram católicos e eles tinham lá os santos. Então, a gente não está falando que o catolicismo é basicamente a mesma coisa? Cara, é porque o catolicismo, ele realmente adora a pessoa. Né? A imagem do santo ali é uma pessoa que viveu nessa terra e que teve uma vida de santidade. Uhum. Que eles atribuem isso a, não, a pessoa é santa, que ela não pecou. Tá errado, que ela pecou. Não existe ninguém que não peca, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde o dia que eu nasci pecando. Mas, eles estão adorando uma pessoa. Eu não sei se era essa a pergunta. Não especificamente. É isso. É isso que tu respondeu. E eu não quero criar polêmica nem sensacionalismo, porque não é o que eu gosto de fazer aqui. Inclusive, eu conheço muitos católicos que vêm Sim. aqui, inclusive, conversar comigo, e são pessoas maravilhosas. Mas é que se a gente for olhar a questão da Umbanda, beleza, a Umbanda ela é monoteísta, ela acredita no Deus. Uhum. Ela acredita que existe um Deus criador. Sim. Só que ela atribui algumas coisas a alguns orixás. Uhum. Que na analogia que nós estamos fazendo, existe um Deus, existe os santos, como a questão católica. Isso aqui é demônio. Por que isso aqui não é? Então, aqui é demônio, pensando no sentido da possessão. Uma pessoa que já morreu, ela não pode vir e entrar numa pessoa, né? E ter essa possessão do corpo daquela pessoa. O único ser, analisando biblicamente, que teria essa autoridade, esse poder, são anjos. No caso, anjos caídos. Porque um anjo de luz, ele não tem essa necessidade de ter essa possessão. Analisando o catolicismo, a gente tem uma adoração a pessoas. E não existe uma possessão. Então, por que aqui é demônio? No sentido de possessão. Aqui é uma adoração a pessoas. Em vez de eu adorar a criatura, eu estou adorando. Em vez de eu adorar o Criador, eu estou adorando uma criatura que ele criou. Então, essa é a diferença. Enquanto existe uma possessão demoníaca de um anjo caído, aqui não tem essa possessão. O catolicismo não tem uma possessão. Tem só uma veneração a uma pessoa que teve uma vida de santidade enquanto estava viva. Entendi. Então, o problema está na possessão. Isso, para mim, a diferença principal seria a possessão. Entendi. Sobre o candomblé e a umbanda, eles são iguais? São diferentes? Por que são diferentes? Sabe me dizer isso? Sim. A umbanda, ali os santos que tem, né, nos santos católicos que tem ali, eles estão adorando aos orixás e estão cultuando as entidades, que são os espíritos de pessoas que já morreram. Enquanto o candomblé é apenas o culto aos orixás. Então, quando existe... É claro que pode existir possessão de entidades dentro do candomblé? Pode, vão ter dias que vai acontecer isso. Mas, em sua maioria, os cultos são só aos orixás, que são os mini-deuses, né? Se tiver alguém do candomblé aqui vai me xingar, chamando eles de mini-deuses. Mas, enfim, são semideuses, né? Que a ideia é o quê? Deus, criador de todas as coisas, que aí é dado um outro nome dentro do candomblé, ele cria deuses abaixo dele para controlar algumas forças da natureza, para ter domínio sobre as forças da natureza. Então vai ter a Iemanjá do mar, vai ter a Oxum dos rios e cachoeiras, vai ter a Oxóssi, que é das matas. Então vai ter vários orixás que vão cuidar de várias forças da natureza. E outros que vão cuidar de outros departamentos. Uhum. Enquanto a Umbanda, em todas as reuniões existe esse culto às entidades onde elas são invocadas e acontece a possessão, e acontece a incorporação dessas entidades, que o que acontece quando uma pessoa frequenta o terreiro de Umbanda? Ela vai lá para pedir conselho para a entidade. Enquanto no candomblé existe isso também, mas ela vai lá para cultuar os orixás. Então, o que é o grande lance? A Umbanda, a pessoa ela vai ali, se consulta, né, ou conversa com a entidade para perguntar algo, para pedir um conselho, para tomar uma decisão ou fazer um trabalho para alguém, enfim, mas ali é diretamente com as entidades, que são os anjos, quer dizer, em todos os cenários são anjos caídos, tanto candomblé quanto na Umbanda são anjos caídos. Só porque lá, em tese, são pessoas que já morreram e estão vindo aqui ajudar o próximo para evoluir espiritualmente, para então chegar num nível que não precisa mais.
Aqui no Candomblé, eles já são semideuses, eles não vão evoluir mais. Mas eles vêm aqui para ajudar as pessoas que, em tese, todo mundo nasceu com um orixá. Tipo assim, eu nasci com um orixá, tu nasceu com um orixá, que como se fosse seu anjo da guarda, vamos dizer assim. Então, você vai lá, você descobre qual que é seu orixá e você vai cultuar o seu orixá para o seu orixá te ajudar a evoluir, a crescer, a fazer outras coisas. Então, tem essas diferenças. Enquanto um tá adorando só orixá, e às vezes, uma vez ou outra, rola uma incorporação ali de alguma entidade, aqui na Umbanda não, aqui todo dia tem incorporação. Todo dia alguém vai ficar incorporado e quem é visitante, ou até os próprios filhos da casa, vão ali naquela entidade para pedir conselho, para falar alguma coisa, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta... Tá abrindo muito, né, o leque aí de assunto. Tá. Pior que tá, cara. Mas deixa eu fazer uma pergunta que me veio agora, cara. Porque assim, existe muita coisa que tá escondida, que tá oculta naquilo que a gente vê, naquilo que a gente consome. Esses dias atrás até eu vi alguém falando da música do Cidade Negra, aquela pra entender o erê, tem que tá moleque, o erê. Faz parte disso aí. Sim, erê é uma entidade da Umbanda. Que tá lá dentro, né? Que é a criança, né? Que Isso, entidade de criança. Tu viu que eu tô meio por dentro, né? E aí, cara, eu vou te fazer uma pergunta agora, que tu falou dos semideuses. O filme da Moana. Tem um pouco ali. Um pouco, né? Fala que a Moana já morreu, né? Tem uma história que a Moana já morreu, que ele é a entidade, é o espírito dela que tá no mar. E aquele outro grandão lá... É o semideus? Ele semideus. Se intitula o semideus. Isso. Que ele é o deus do mar, deus da água, deus do sol. É porque ali é uma outra... Cara, vamos passando pro cristianismo. Tá. O diabo, ele quer por tudo assumir o lugar de Deus. Então, em todas as doutrinas, em todos os dogmas, as religiões, ele quer assumir esse lugar de ser um semideus ou de ser Deus. Ele quer ser adorado. O diabo, ele quer ser adorado. Então, quando a gente pega... Eu não vou saber, acho que é o hinduísmo lá da Moana, eu não sei qual que é a religião. Vai ter semideuses e que se você olha... Olhando para os orixás da Umbanda, pô, parece aquilo ali tem alguma conexão. E realmente tem. Porque o modus operandi é o mesmo cara que está usando o modus operandi ali. Então, vai mudar o nome, vai mudar alguma coisa ou outra ali, mas em suma é a mesma coisa. Ele quer ser adorado. O diabo, ele quer ser adorado. Então, ele vai usar de várias formas para tirar a adoração de Deus e colocar em alguém, né, ou numa pessoa. A pessoa teve uma vida de santidade. Não, então vamos adorar ela porque ela vai começar a fazer milagre. Ou porque aconteceu um milagre de fato. Não estou aqui desmerecendo os milagres que alguns santos operaram. Mas aí, a partir do momento que eu paro de buscar a Deus e começo a buscar o santo, buscar aquele ser, e aí a gente entra no orixá, a gente entra nesses semideuses do hinduísmo, nas entidades da Umbanda, nos médicos do kardecismo, a gente está tirando o foco de Deus. E aí é onde está o problema. Enquanto você falava, eu fiquei pensando sobre, porque assim, o filme da Moana lá em casa faz muito sucesso. Inclusive não, pra mim. Vários. Meu filho adora, cara. A gente canta todas as músicas e tal. E daí tu começa a prestar atenção nas coisas que estão ocultas e te levam pra esse lugar de você falar sobre endeusar outras coisas que não seja Deus. E existe muito disso, muito disso. E voltando aqui no assunto do cristianismo, que a gente já entrou na parte cristã da tua vida, e de que forma a gente pode, de alguma forma, ajudar as pessoas a entender melhor as questões. Tem muita gente que está lá nesse lugar que você falou que estava, achando que estava a serviço de Deus, e quando você percebeu você não estava. Tem muita gente que está lá ainda achando que está a serviço de Deus? Uma boa parte, sim. Eles não estão com os olhos desvendados e enxergando o que eles estão fazendo? Tem pessoas que sim, que estão com os olhos desvendados e têm ciência do que está acontecendo, mas em sua maioria as pessoas não sabem. Em sua maioria as pessoas estão ali achando que realmente estão buscando a evolução, que estão buscando fazer a caridade, ajudar o próximo. Eles estão achando que realmente estão alinhados com Deus. Por que,
Por exemplo, quando eu posto alguma coisa falando um pouco da minha história, ou aqui com certeza vai aparecer uns haters, é a galera que realmente acha que tá no... Não, pô, tô ajudando ali, pô, a gente faz projeto social, a gente faz isso, faz aquilo, eu ajudo A, B, C, D... Tá, beleza, você tá fazendo certo, parabéns. Só que lá atrás você não tá sabendo pra quem realmente você tá adorando, a quem realmente você tá prestando culto. E aí... É um processo difícil, a saída, por exemplo, tem muita gente que me pergunta como que foi sair, né? Teve retaliação, né? O tal do crente gosta desse termo. Teve retaliação, teve tal coisa? Teve, claro que teve. Porque a partir do momento que eu entendo que eu estava servindo a demônios e agora eu faço um compromisso que eu vou servir a Deus, cara, o reino das trevas vão se levantar para me parar. Porque até esses dias eu vendo um conteúdo, eu percebi, eu vi realmente faz muito sentido, que é o quê? Aquilo que o diabo mais te ataca é onde você vai se destacar na obra de Deus. Então, por exemplo, né, a pessoa que Deus deu o dom da música para ela, que ela canta muito bem, isso. Cara, o diabo vai tentar empurrar um vício no cigarro, vai empurrar alguma coisa ali para prejudicar a sua voz, para que você não consiga atingir aquele objetivo que Deus te deu, aquele propósito que você foi chamado. E é fato. Quando eu também entendi isso, eu falei assim, que até então, quando eu saí da Umbanda, eu falei, cara, não quero mais nem saber disso, não quero mais... E aí Deus falou assim, não, peraí, a sua experiência vai me servir. Então, eu entendi isso, então o reino das trevas se levantou? Claro, se levantou, cara. Tive alguns episódios ali deles virem literalmente de em sonho aparecer pra mim e aparecer com a face descoberta, que até então eles nunca mostravam a face deles. Todos os sonhos, todas as visões que eu tinha, eu nunca vi o rosto das entidades. Aqui, ó. Eu posso me arrepiar? Pode, eu também. Então, num desses sonhos, que foi bem recente após eu sair, que eu tava, né, tendo esse queimar por Cristo, eles apareceram com o rosto descoberto, algo que eles nunca tinham feito e brabo, tipo assim, porque no sonho eu tava no terreiro pregando pra quem tava no terreiro. Pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus, tipo assim, eu tava sentado assim nas fileiras como se fosse, tipo assim, tinha um salão ali onde eles ficam, e aqui tinha as cadeiras aqui onde o pessoal fica esperando pra ser atendido por eles. Eu sentado na primeira fileira e eu virava pra pessoa que tava do meu lado, isso no sonho, e falava pra ela assim, isso é tudo demônio, você tá louco, o que você tá fazendo aqui, você tem que ir pra igreja, não sei o que, eu pregando pra pessoa. E aí a pessoa olhando pra mim, conversando comigo, e em um momento ela pega e olha pra frente assustada assim. E aí na hora que eu viro pra frente e olho, estão eles todos de frente pra mim, com o rosto descoberto, falando, você tá maluco, você tá pregando aqui dentro? Que aí eu acordei. No que eu acordei com que algumas pessoas, e que a ciência vai dizer que é como é que é o nome? Quando você acorda e não consegue se mover, que é o... Tá. Eu tenho isso, cara. Negócio do sono. Tempo que eu não tenho isso aí, mas eu tive isso muitas vezes. Sono, alguma coisa assim. Eu não acredito que aquilo é essa síndrome do sono aí, que você não acorda, que seu corpo não acordou. Não, mano, tem um demônio em cima de você te segurando. E ali eu tentando falar, eu tentando mexer e não conseguia. Quando minha mãe pôs a mão na maçaneta da porta, eu consegui falar mãe. Mãe, ela, o que foi? Eu falei, hora que estão me atacando aqui. E eu tinha recém feito a cirurgia, então eu não podia nem me levantar rápido. Então eu fui levantando devagar e aí a gente começou a orar, expulsar, mandar embora, e aí acalmou. E aí minha mãe falou, o que foi? Eu falei assim, aconteceu um negócio que eu nunca vi. Eles nunca mostraram a cara pra mim, mas hoje eles mostraram. E eles estão pé da vida comigo aqui, porque no sonho eu tava pregando dentro do terreiro. Aí ela falou assim, não, que loucura, eles vão atacar mesmo, mas e eles não acreditam na Bíblia, né? O que? A Umbanda? Acredita. Acredita na Bíblia? Acredita. Com a palavra de Deus? Eles têm... A Umbanda, ela é muito sincrética. Então, vai ter a Umbanda que ela é mais sincrética com o espiritismo, com o kardecismo. Então, eles vão abraçar muito as doutrinas de Kardec. Tem a Umbanda que é mais com catolicismo, que aí vai muito pro catolicismo, reza Pai Nosso, Ave Maria,
lê a Bíblia. Tem a Umbanda que é mais candomblé, que aí já não usa a Bíblia, mas é mais orixá, enfim. Então, mas em suma, eles acreditam no que a Bíblia diz, no que Jesus diz, mas não acreditam que Jesus é Deus, não leva a Bíblia como regra de fé e prática, né, como nós levamos. Então, eles têm essas diferenças. Em alguns terreiros ou centros espíritas, você vai chegar lá, vai ter uma Bíblia, eles vão ler um versículo da Bíblia, vão falar de Jesus, mas, por exemplo, para o Kardec, Jesus é um ser muito evoluído para a época dele, não é Deus. Entendeu? Eles leem a Bíblia, acreditam que Jesus veio, que ele foi um profeta, que ele foi um homem usado por Deus. Mas não que ele é Deus. Que ele é um ser evoluído para aquela geração. Aquela geração, ele veio, era um espírito muito evoluído para aquela época. Pô, acho que o Islã também é assim, né? Algo parecido. O Islã é um pouco parecido como profeta. Como na parte espiritual, né? Eles veem que Jesus era um profeta. Cara, como eu tô aprendendo coisa contigo, meu. Que bom, espero que todos estejam aprendendo. Cara, de verdade. Espero que as pessoas estejam aprendendo também bastante sobre tudo isso. Uma coisa que me chamou muita atenção de tudo que tu falou é que a Umbanda, o Candomblé, ela é real. Uhum. A questão espiritual existe. A guerra espiritual, a incorporação, então, nada daquilo é teatro. De verdade existe, de verdade está por aí, as coisas estão acontecendo. Sim. Existe também a questão que o pessoal fala da macumba branca e macumba preta, aquela que faz mal, que faz bem, existe isso? Existe. Eles falam, quer dizer, existe no fato deles falar, né? Mas, por exemplo, na raiz da palavra, a Umbanda seria a linha branca e a Quimbanda seria a preta. Mas o que diferencia isso? Por exemplo, dentro da Umbanda e das entidades, existem as falanges, que seriam o quê? Os tipos de entidade. Então, por exemplo, o preto velho é uma entidade de linha branca, que é o quê? É um preto, na ideia, né? Na ideia central ali, é um preto velho, um escravo que viveu na época da escravatura e que está vindo aqui dar bons conselhos, evoluir e etc. Então, ele vai dar coisa boa, linha branca. Caboclo também, que é os índios, os espíritos de índios, que os indígenas que viveram na nossa terra, enfim. E aí vão ter várias linhas. E a mais famosa, vamos dizer assim, é a linha dos Exus e Pombagira. Que aí tem Zé Pilintra, Exu Caveira, Pombagira, tem Maria Padilha, Maria Mulambo, vai ter várias Maria. Que são da linha preta. Que é o quê? Eles vão fazer qualquer coisa por qualquer coisa. Essa seria a tese. Só que 99% dos terreiros de Umbanda também tem um dia do mês ali que vai ser o dia de Exu e Pombagira. É claro que nos terreiros de Quimbanda eles fazem qualquer coisa, pagando, tipo assim, qualquer coisa no sentido de que qualquer tipo de trabalho, macumba, se é pra matar os outros, se é pra prejudicar, se é isso, se é aquilo, enfim, eles vão fazer qualquer coisa. Enquanto na linha branca, em tese, não se faz nada pra prejudicar os outros, só pra ajudar. Só que, por exemplo, uma das coisas que acontece na linha branca, assim, tipo assim, eu não tô fazendo nada pra prejudicar a pessoa, mas eu vou lá e coloco o nome dela no mel pra ela ficar um docinho comigo. Então, não tem nada de errado nisso. É só pra ela ficar mais calma, ficar mais tranquila, mais doce comigo. Então, né, em tese eu não tô fazendo nada de mal pra ela, mas eu estou manipulando ela espiritualmente. Então, em tese, isso tá errado. Então, tem essa diferença do linha branca e linha escura, que aí na linha escura, os caras, eu quero que você arrebenta com a pessoa, ferra com tudo na vida dela. Aí a Pombagira ou o Exu, então você tem que fazer isso, vai passar o trabalho que a pessoa tem que fazer, e aí ele vai fazer o resto. Só que um detalhe muito importante, que eu acho isso fantástico, é que na época do terreiro, que eu estive no terreiro, o pessoal de terreiro fala assim, que eu acredito que seria a sua próxima pergunta. Macumba pega? Eu ia falar isso agora, mas de verdade funciona? Funciona, sabe por quê? Só funciona, isso eu tô falando que é frase de quem é do terreiro. Tá. Vai falar assim, só pega se a pessoa estiver fraca na fé. Isso é frase de terreiro. Cara, você pode perguntar pra qualquer macumbeiro, ele vai falar assim, macumba pega? Deixa eu mostrar aqui, mostra aqui, ó. Branca, preta e proteção. Quero fazer uma pergunta. Como é que eu me protejo disso sendo um cristão? Exato. Mantenha suas orações em dia, mantenha a sua fé no Senhor em dia, mantenha a sua fé ativa. Por que macumba em crente não pega?
Porque o cara tá sempre orando, tá sempre lendo a Bíblia, tá jejuando, tá buscando, tá fazendo devocional. Ah, não mexe. Por exemplo, tem 1 quilo de testemunha aí que se a gente for puxar, que fala assim, fui fazer uma macumba pro crente, não pegou. Mas não pegou porque não tá na brecha, irmão. Só pega em quem tá na brecha. Isso é fala de quem é de terreiro. É claro que nós, né, hoje sou pastor e tal, a gente que é do meio cristão, a gente fala, cara, não fica na brecha, vai orar, vai buscar Deus, não deixa brecha, literalmente. Porque, e se a pessoa fizer uma macumba pra mim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, então relaxa. Você acha que não faz macumba pra mim? Cara, olha, mano, é muito louco. Porque, tipo assim, eu fui casar com uma mulher, minha esposa, né? Um beijo pra Bárbara, amo de paixão. Mas o pai dela é macumbeiro. O pai dela é pai de santo. Ela vê. Eu não vejo, eu sinto. Então, por exemplo, o pai dela é um cara que ainda tem escama nos olhos. Hoje ele aposentou da macumba, que hoje ele tá no asilo. Mas até alguns anos atrás, eu acordava de manhã, sabe aquela sensação pesada, aquele negocinho? O que tá acontecendo? Na hora o Espírito Santo vinha e falava assim, não, o pai dela fez macumba ontem. Mas pode ficar tranquilo. Aí, tipo assim, o Espírito Santo vinha, falava isso no meu coração, aí ela falava assim, amor, acho que meu pai fez macumba ontem pra nós. Aí eu falei assim, não, o Espírito Santo me falou que mesmo, ele fez macumba mesmo, mas tá tudo certo. Tipo assim, fez. Ah, mas o quê? Lá em casa, gente, todo dia de manhã faz devocional junto, lê a Bíblia junto, ora junto. Então não vai pegar. Como eu sei também que lá no terreiro que eu era pai de santo, de vez em quando eles ainda lembram de mim. Aí manda algumas coisas lá. Aí eu olho e falo, beleza, valeu, estão lembrando de mim, né? Tá bom. Mas não vai pegar, por quê? Porque eu tô alinhado com Deus. Eu tô buscando ser cheio do Espírito Santo. Então, macumba pega? Pega em quem tá na brecha, em quem tá fraco na fé, quem não ora, quem não adora o Senhor como ele deve ser adorado. Né? Mas se você tá em dia, né, adorando o Senhor, lendo a Bíblia todo dia, indo na igreja sempre que possível, cara, não vai pegar. Não vai pegar porque, cara, o Espírito Santo tá em nós, né? O ensinamento que fica, né, para você que tá nos ouvindo e nos vendo é que o mundo espiritual, ele existe. E ele existe de verdade. Tanto para o mal quanto para o bem. Exato. Ele existe, está aí, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso, que o demônio está ao redor do mundo. Tentando nos tragar. Tentando nos tragar. Então, fica ligado. E agora o Matheus vai te passar aí 5 lições, mentira. Matheus, método para não nem a macumba pegar. Eu queria que tu pudesse nos ensinar como é que eu me mantenho na fé, como é que eu me mantenho no Espírito Santo, que caminho que eu devo seguir para ter uma vida boa. Não estou falando de prosperidade aqui, estou falando de ter uma vida boa em Cristo. Sim. E não sofrer com esses ataques espirituais que estão por vir e vão vir de alguma forma. Sim. Independente se tem uma pessoa, né, fazendo macumba para ti ou não, o inimigo, ele tá tentando de toda forma nos parar, né? Como eu usei o exemplo do vídeo aqui, que o diabo, ele vai te atacar naquilo que Deus te deu como dom. Então, o diabo, ele vai tentar te parar de alguma forma. Por quê? Porque ele sabe que se você estiver alinhado com o Senhor, você tá contra ele. Então, por que a vida do ímpio prospera mais do que a minha, né? Por que a vida do outro ali que não serve a Deus... Porque o diabo não tá preocupado com essa pessoa. Mas ele tá preocupado com quem tá com Cristo. Porque ele quer tirar a gente do foco. Então, como manter isso? Cara, vida de devocional. Vida de devocional. O que é devocional? É ler a Bíblia e orar todos os dias. Eu, particularmente, prefiro fazer isso pela manhã. Então, todo dia de manhã eu decidi com a minha esposa, né? Hoje o meu trabalho me permite fazer isso, eu não preciso sair correndo para trabalhar, então eu consigo ter um tempo de tomar café com a minha esposa todo dia, que é um negócio que eu gosto muito de café, né? A gente já falou muito sobre isso no offline. Então, lá em casa, o momento do café é um momento sagrado. Por quê? Porque a gente vai ter esse tempo de mesa de tomar café junto e de parar para ler a Bíblia, orar, entender o que um e o outro estão passando, para a gente estar sempre alinhado, né? E sempre buscando estar alinhado com Deus. Então, que é o que a própria Bíblia diz do cordão de 3 dobras, né? Então, é eu, minha esposa e Deus. Então, a gente está sempre buscando estar alinhado com Deus, né? Depois que eu saí do terreiro, a gente
Eu me tornei missionário, né? Depois fui ser ordenado pastor. Então, a minha esposa, ela casou sabendo disso, né? Eu já era missionário quando a gente se casou. Então, tanto que a gente já fez missões em outros lugares. Então, pra gente estar sempre alinhado, né? E claro que minha filha vai junto nesse rolê. Mas, cara, vida de devocional. É buscar continuamente, buscar ler a Bíblia todos os dias. Eu não entendo. Continua, vai buscar uma alternativa para você entender, né? Uma informação importante que faz parte até de um dos conteúdos que eu tenho, né? De treinamentos bíblicos, é que a Bíblia, ela é tão viva, só que para a gente entender o que a Bíblia diz, o Espírito Santo tem que iluminar a gente, iluminar a nossa mente para a gente compreender. E há algum tempo atrás, um comediante famoso aí, ele pegou e falou assim, mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu sou. Claro, ele não tem o Espírito Santo. Então, ele falta a iluminação do Espírito Santo. A gente lê e entende o que a Bíblia diz porque o Espírito Santo nos permite. E um tempo atrás, eu fiz um experimento de ler 2 versículos durante uma semana. E testando o que Deus ia falar comigo em cada dia. E todo dia ele falava algo diferente. Todo dia o Espírito Santo ministrava algo diferente. Então, leu hoje, não entendeu? Tenta ler amanhã de novo. Às vezes amanhã o Espírito Santo te ilumina, ou você vai entender o mesmo versículo se você não entendeu. Né? Ou às vezes lê todo o capítulo. Porque às vezes o próprio contexto ali que está no texto, você vai conseguir compreender o que realmente está querendo dizer naquele versículo, né, que você leu. E aí é um outro problema também. A gente usa muito a Bíblia parecido com um usuário de droga. Vou pegar pesado aqui agora. Porque o cara vai ali, lê um versículo, se não faz sentido, ele larga aquele versículo e procura outro. Não, esse aqui já tá mais abençoador, esse aqui tá bom. Cara, tá usando a Bíblia como uma droga, eu tenho que sentir prazer no que eu tô lendo. Não, pega um livro da Bíblia e estuda ele todo. Lê um capítulo por dia, ou lê meio capítulo por dia, dependendo do horário que a pessoa tenha, né? Mas leia todo o livro para você entender todo o contexto. E eu oriento muito meus alunos a ler um livro do Antigo e um livro do Novo, alternado. Tipo, li um livro do Antigo, um dos profetas, e agora eu vou ler um dos Evangelhos. Por quê? Porque no Antigo você vai ver os profetas falando de Cristo. E aí quando você lê aqui o Evangelho ou um livro do Novo Testamento, você vê a concretização daquela profecia. E aquilo te cresce de uma forma, você fala assim, cara, como assim? Tá tudo conectado? Tá tudo conectado, né? Todo o Antigo Testamento tá apontando para Cristo e aí o Novo Testamento é a concretização de Cristo, ele veio. Então faz essa leitura alternada e lê, né? Em vez de ler um versículo, leia, né, na Bíblia que eu tenho lá em casa e nas umas Bíblias mais antigas, tem uns blocos, né? Que às vezes você vai ler os Salmos, por exemplo, né? Aí você bateu no Salmo 119, não vai dar para você ler num dia. Mas ali tem um bloco, né? Tem aqueles blocos ali de versículos, lê um bloco ou lê um capítulo, para que você vá entendendo. Não entendi, tenta, né, durante o dia, ou se você conseguir tirar um tempo de estudo mesmo, que seria o ideal, pega ali, vai ler um comentário bíblico, vai buscar entender o que você não entendeu. É porque a Bíblia ela é tão fantástica que lá em 2 Samuel, a Bíblia vai falar lá em 2 Samuel que Deus, né, algumas versões, né, as versões mais atuais, ela já mudou esse texto. Mas as versões mais antigas diz que Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Isso eu não vou me lembrar ali o capítulo certinho de 2 Samuel, só que no próprio capítulo, isso assim, esse versículo é no início, mas no próprio capítulo, lá no final, o versículo vai dizer assim, mas Deus não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando a gente vê esse arrependimento ali, não está querendo dizer o arrependimento humano, porque o arrependimento humano é quando eu erro. Então, Deus não errou, porque Deus ele não é homem para pecar. Então, o próprio capítulo vai nos responder que ele se arrependeu no quê? Quando arrependimento atribuído a Deus é de tristeza, é um lamento. Tanto que nas versões atuais, a gente pega na NAA, já não tem mais arrependo. Tem lamento. Lamento de ter constituído Saul como rei. E aí lá no final continua, mas Deus não se arrepende, né? Como homem. Então, a Bíblia ela é muito... ela não vai entrar em contradição. Então, se falou algo aqui, não muda ali. Não, ali vai reafirmar o que ele falou aqui. Sabe o que eu acho interessante dessa questão dos livros da Bíblia? Uma das passagens que me chama bastante atenção é a questão do eunuco ali, onde o Felipe está passando do lado.
e ele tá lendo Isaías, cara. Que é um negócio aqui de trás Já perto. que tá levando para Cristo e ele tá lendo sobre aquilo de algo que se cumpriu, que também foi profetizado e tal. Sim. Eu acho fantástico aquilo, cara. Fantástico, fantástico mesmo. A junção das coisas é demais. Sobre você que está nos ouvindo e nos vendo ainda, eu quero que você aguarde, porque no finalzinho o Matheus vai entregar um monte de coisa que ele tem lá no perfil dele. Sim. Para que você... Inclusive tem coisas gratuitas, né? Isso. Muito bacana que ele me explicou aqui. Sobre essa questão da fé, que você está falando, se manter na fé, né? Estudar, ler a Bíblia, compreender, e é fantástico o pouco de conhecimento, o pouco de instrução que você passou aqui, com certeza já ajuda muita gente. Porque a gente olha para a Bíblia, como é que eu faço isso aqui, né? Lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Eu percebo isso muito na nossa fé. Quanto mais a gente está se inserindo nela, quanto mais nós estamos buscando de forma racional, eu sempre friso muito isso, de forma racional, porque muita gente vai pela emoção, porque eu quero ir lá, eu quero chorar. Não, cara, vai pelo racional. Vai existir emoção? Vai existir emoção, mas vai no racional. Quanto mais você está racional buscando, mais as coisas vão fazendo sentido para você. Mais coisas vai fazendo sentido. Como que eu estou nesse lugar de fé? E eu quero te fazer essa questão, porque inclusive você oferece um curso gratuito sobre isso, que é como que eu defendo a minha fé. Isso. Cara, esse curso chama Doutrinas da Fé Cristã. É né, tá incluso na plataforma ali que a gente libera de forma gratuita. Há algum tempo atrás, essa plataforma ela era vendida com todo esse arsenal de cursos, né? São vários cursos, mas Deus chegou em mim e falou, cara, libera para todo mundo que, tipo assim, eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso, né? E que o dinheiro não seja uma barreira, né? Então eu decidi tornar, quer dizer, Deus direcionou para que eu tornasse ela gratuita. Mas por que isso, né? Por que liberar, por que o curso de Doutrinas da Fé Cristã, na verdade? Porque bem recente ali, depois de eu sair do terreiro e passar por todo esse processo e me conectar com Deus, eu voltei para a igreja dos meus pais, né? Até minha mãe tinha proposto, você pode voltar para qualquer igreja, eu vou te acompanhar, só quero que você fique na igreja. Mas aí eu decidi voltar para a igreja dos meus pais, que foi a igreja que eu fui criado, e aí fui reestudar tudo que eu já tinha estudado, e aí logo depois fui fazer teologia. Porque hoje o maior problema das pessoas é que elas querem evangelizar, né? A hora que você entende o evangelho, você fala, cara, eu preciso contar isso pro mundo. Eu quero falar isso para todas as pessoas. Só porque não aprenderam a defender a sua fé. E aí é onde a gente vê as pessoas serem envergonhadas por um ateu que já leu a Bíblia completa, bem dizer, né? Tem ateu que já leu a Bíblia toda, para saber defender o ateísmo dele. Várias vezes. Exatamente, várias vezes. E aí você pega os crentes de hoje que não leram a Bíblia completa nenhuma vez. Eu falo, irmão, como assim? Né? É um ditado que é muito real, né? Qual a diferença dos fãs de Jesus e de Harry Potter? Os do Harry Potter leram o livro todo. E aí o que rebenta é o fã-clube, né? Porque os caras querem defender a fé, mas não sabem. E aí o curso Doutrinas da Fé Cristã é o básico. Tanto que eu falo na plataforma, eu falo assim, cara, se você quer fazer evangelismo, estuda Doutrinas da Fé Cristã para depois fazer o curso de evangelismo. Eu quero pregar, eu tenho um chamado para pregar. Lá na plataforma tem um curso de homilética. Faz Doutrinas da Fé Cristã para você não falar heresia. Vai lá e estuda. Então, na Doutrinas da Fé Cristã, a gente vai falar o básico, o porquê que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, por que nós defendemos que ela é a nossa regra de fé e prática. Vou falar lá também dessa questão da iluminação do Espírito Santo, por que a Bíblia evangélica é diferente da católica, quais os livros que estão a mais na católica que não está na evangélica e o porquê disso também. Em cada livro tem ensinos que nós não acreditamos, então ali eu esmiuço todas essas doutrinas ali. Depois a gente vai falar sobre Deus, né? Qual o papel da Trindade? O papel da Trindade, ela tem papel em tudo. Deus, ele cria a humanidade com um objetivo. E aí, ele cria com um objetivo, o Espírito Santo tem a função dele na criação, Jesus, né, é o motivo dessa criação, tudo acontece para a honra e glória de Jesus, não é por causa do homem, né? O homem não é o centro do universo, o centro do coração de Deus não é o homem, é Jesus.
Então, o Espírito Santo é o executor de toda essa obra, né? A gente vai olhar lá em Gênesis, a gente vê a Trindade em Gênesis. Ah, mas como ali não fala o nome de Jesus? Mas se você ler direito, você consegue ver a Trindade ali. Se você analisar detalhes, você vai ver. Então, você vai ver, né, a Trindade na criação, a Trindade na oração, né? Nós oramos ao Pai, mas rogamos pelo Filho, né? Por isso que as nossas orações terminam com mas eu te peço em nome de Jesus. Então, nós oramos ao Pai, rogamos pelo Filho e o Espírito Santo é quem leva as orações. Então, a Trindade, ela está presente em tudo. Então, ali eu explico, né? Explico também a Trindade, né? Que tem muita gente que tem, como assim, 3 em 1? Então, eu tento explicar de uma forma bem direta, né? Por a minha base ser presbiteriana, né? Então, eu sou bem racional. Então, eu tento explicar o máximo possível, né? Eu brinco hoje que eu sou um presbiteriano meio pentecostal, que eu acredito, né? Por tudo que eu já vivi, eu acredito muito nas manifestações do Espírito Santo, no mundo espiritual, né? Eu tô mais pro lado do Hernandes do que do Augustus, né? Mas amo o Augustus porque, cara, né? Já tive a oportunidade de conhecê-lo, ambos, né? Pela minha mãe ser envolvida muito no meio presbiteriano, então eu tive a oportunidade de conhecer eles. Legal. E, cara, fantástico, são homens, assim, que eu aprendo continuamente com eles. Aí tem mais o Jeremias Pereira, que é o mais underground da galera, que usam as roupas floridas. Não sei se você já ouviu falar do Jeremias, lá de Belo Horizonte. Não. É um pastor da igreja presbiteriana. Jeremias Pereira? Jeremias Pereira, pastor da IPB, sexta IPB lá de BH, de Belo Horizonte. Cara, fantástico. É um pastorzão também, bom, também tive a oportunidade de conhecer. Então, mas voltando para as doutrinas, então a gente explica ali bem detalhado quem realmente Deus é, a essência da Trindade, o papel da Trindade em tudo. Depois a gente passa pela criação do homem, o porquê que nós fomos criados, né? Aí ali a gente fala sobre a criação, pecado, salvação, explica todo o plano de salvação. Que mais? A gente vai falar também sobre a santificação, que a partir do momento que nós somos salvos, nós precisamos ter uma vida de santidade. Então, ali eu explico os meios de santidade, né, que você vai buscar, que é vida de devocional, oração, jejum, como fazer um estudo bíblico diário. Depois a gente fala sobre os sacramentos que Jesus deixou, que é batismo e a Santa Ceia. Aí eu entro numa polêmica de gerações, que é sobre o batismo por aspersão, imersão, efusão. Tem 3 formas de batismo, mas todo mundo conhece só 2. Então, na Bíblia existem 3 formas. E aí tem esse negócio, eu preciso afogar o velho homem nas águas, ou só um punhado de água resolve. E aí a história do eunuco é a prova de que sendo água, a purificação, e ali eu explico. Aí eu entro em outra polêmica ainda maior, que é o batismo de criança, que aí tem gente que quase me bate. Não pode batizar a criança, que a criança não tem consciência. Enfim, aí lá a gente discute, não vou discutir aqui. Massa demais, sabe? Então... Que tudo que tu falou... Ô, Matheus, se tu topar, e se as pessoas também quiserem, você pode vir aqui no comentário e escrever, pra gente fazer outro episódio sobre isso, cara. A gente pode fazer um sobre Trindade, sobre santidade e salvação, sobre batismo. Sobre batismo é legal. Dá uma discussão boa. Dá uma discussão boa. Sobre a Trindade eu acho fantástica, cara. A gente teve uma aula sobre a Trindade na nossa escola de teologia também. Legal, E legal. É demais, cara. Demais. Você consegue compreender. Eu sou apaixonado em falar. A minha especialização, vamos dizer assim, dentro da teologia é cristologia. Tá. Então, tudo que envolve Cristo, tanto que a cristologia fez eu me casar. Então, é uma história interessante. Que eu dava aula de cristologia numa escola de missões que a gente fundou um tempo atrás. E aí, um dos pastores que vinha dar aula nessa escola, né? O pastor Telmo também deu aula nessa escola. E aí vinha um pastor de São José, lá de Florianópolis, que era pastor da minha atual esposa, da minha esposa. E aí, ele vinha dar aula e eu conheci ele. E conheci ela por ele, e aí ela estava fazendo teologia também, né, pela linha batista, né, que a gente é meio primo, presbiteriano batista, e aí ela me pediu ajuda para fazer o trabalho de cristologia dela. Quando ela apresentou o trabalho, o pastor dela falou assim, Matheus, te ajudou nesse trabalho, né? Tá muito bom esse negócio aqui. E aí foi quando a gente se conheceu por conta da cristologia. Então, cara, falar de Cristo e falar da Bíblia é um negócio que brilha os olhos, vamos dizer assim. Então, com certeza, a gente pode planejar esses estudos aí. Os outros conteúdos, massa demais. Matheus, cara, muito obrigado, meu irmão.
Eu que agradeço. Muito obrigado de coração, o papo passou rápido, você conseguiu explicar de uma forma muito didática, muito prática, muito simples, para que as pessoas pudessem entender. Então, glória a Deus pela tua vida. Amém. Né, que Jesus te recuperou, estás aqui. Sim. Por intercessão da tua mãe, do teu pai. A gente acabou nem falando muito deles. É verdade. Eu sei que tem uma história linda por trás disso tudo aí. E a gente pode abordar nos próximos episódios. Eu quero muito que tu volte aqui, se você topar. Claro. Dependendo das pessoas escreverem ou não, eu vou chamar o Matheus de novo, você gostando ou não. Mas se você gostou, escreve aqui no comentário, que é muito importante. Mostra que você gostou, que aí dá uma ênfase maior aí. Exato. Então, meu irmão, as pessoas que querem saber de ti, quem é o Matheus, onde é que encontra o Matheus, onde é que tem acesso a esse curso, porque você falou que tem cursos gratuitos lá, as pessoas podem ir à vontade se inscrever. Não é uma coleta de lead para você vender alguma coisa, né? Não vou te vender nada. Então, fica à vontade para falar suas redes sociais, como é que as pessoas se inscrevem lá, por favor. Show. Então, meu Instagram é @prmatheusdiniz, né? Pastor Matheus Diniz. Lá no link da bio vai ter, ali eu falo um pouco também do meu trabalho, né? Eu trabalho com automações. E logo abaixo dessas informações sobre automações vai ter as informações sobre a escola de missões online, que é a Missio School. Mício vem de missão, né? E então ali vai ter o curso de doutrinas da fé cristã, vai ter o curso de homilética, né? Que é a arte da pregação. Tem o curso de missões, onde eu abordo mais de 10 formas de evangelismo que dá para ser feito na nossa cidade, né? Então, o meu objetivo, que eu sempre atuei muito com missões urbanas. Então, missões com moradores de rua, usuários de droga, prostituto travesti, com crianças carentes. Então, assim, ali eu explico cada um dessas formas que dá para você fazer a partir de amanhã. Você assistiu a aula ali, você já tem como fazer. Só que aí eu sempre oriento, vai primeiro nas doutrinas para não passar vergonha. Então, lá você vai clicar ali, já vai cair numa automação, onde você vai me passar o seu e-mail, que aí, através do seu e-mail, eu libero o acesso de forma gratuita ali à plataforma, como você mesmo falou, ninguém vai te vender nada no final. Ali também, na plataforma, tem 1 ano de devocionais. Então, para quem ainda tem dificuldade um pouco com devocional, tem ali. Eu também tenho um grupo de devocional no WhatsApp, onde eu mando devocionais todos os dias. 1 minutinho, 1 minuto, no máximo 2 minutos ali, só um tempo ali de ler um versículo e orar em cima daquele versículo. Então, para a pessoa já começar o dia dela também já conectada com Deus. Então, a gente tem usado dessas ferramentas, né, que Deus tem nos dado de forma online para atingir mais pessoas. E tem sido uma bênção, assim. Esses dias eu achei assim, não chorei porque não era hora de chorar. Que do nada veio uma mensagem no meu Instagram ali de uma pessoa lá, uma missionária que estava na Europa fazendo missão, achou meu Instagram por acaso e queria acessar o curso. E aí eu liberei pra ela e eu fiquei assim, falando com a minha esposa assim, caraca, mano, meu conteúdo chegou lá na Europa e eu, como assim? Fantástico. Assim, não impulsionei nada, chegou lá e tá abençoando lá os missionários lá. Então a ideia é essa, dar ferramenta. Por que eu fiz isso, né? Já pra gente encerrar. Por que eu montei uma escola de missão online? Porque depois de coordenar por 1 ano e meio uma escola de missão física em Criciúma, e infelizmente essa escola veio a fechar, eu vi que muitas pessoas queriam ter acesso. E aí, voltando lá na história da Umbanda, que quando eu saí, eu falei, cara, eu vou ser um soldado de Cristo, que eu puder pregar para as pessoas, ajudar no processo de cura e libertação do espiritismo, eu vou ajudar, como tem alguns testemunhos também de pessoas que a gente ajudou. E aí eu fui vendo tudo isso, né? Aí comecei a dar aula, ensinar as pessoas. Eu falei, cara, mais pessoas precisam saber fazer o que a gente está fazendo para que realmente o reino cresça, para que realmente o reino avance. Então aí veio a escola de missões online, que eu falei assim, cara, online eu consigo atingir gente na Europa, que eu nunca imaginei acessar. Então, pessoas que estão se capacitando ali com o nosso conteúdo, no formato que a gente tem aqui, é uma conversa, não é, tipo assim, tem a parte teológica? Tem. E ali, mas eu tento explicar de uma forma assim, que você vai conseguir anotar, entender e memorizar. Bem didática mesmo, porque para facilitar, né? Como esse curso de doutrinas da fé cristã, 1 ou 2 vezes por ano, eu faço ele de forma online e ao vivo. Faço um Google Meet ali com o pessoal. Então, no último que eu tive pessoas de várias idades. A gente abriu ali as vagas no Instagram. Teve uma irmã da igreja lá de Goiás, lá, uma senhora de já 70 e poucos anos. Eu quero participar, não sei o quê, me coloca no grupo aí que eu quero participar.
E a gente colocou também 100% gratuita, ninguém te vende nada no final. Ainda agora mesmo, essa semana, eu mandei uma avaliaçãozinha ali do curso para mandar o certificado para eles, ó, agora você pode imprimir esse certificado, tem aqui, ó, você participou do curso de Doutrinas da Fé Cristã. Às vezes seu pastor vai reconhecer, às vezes não, mas o conhecimento que vai entrar na pessoa para ela conseguir pregar para outras pessoas, falar do que Jesus fez na vida dela, já vale. Então, a ideia da escola foi essa, de, tipo assim, cara, mais pessoas conseguirem fazer o que a gente tá fazendo. Então, tem sido benção. Fantástico, meu irmão. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigado de coração por tu ter vindo aí, ter se disponibilizado. Obrigado. Com certeza tu foi bênção na vida de alguém. Amém, amém. Com certeza vamos fazer aí os próximos episódios. Vai ser uma honra estar aí. Falar de Cristo é algo que, né, a gente serve em outros movimentos também, e o intuito é sempre esse, é tipo assim, trazer mais pessoas para conhecer o verdadeiro evangelho. Amém. Amém. Você que nos viu e que nos ouviu até agora, muito obrigado. Não deixa de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para nós. Dá o like nesse vídeo. E, de novo, se você acredita que esse vídeo, o conhecimento todo que foi derramado aqui nessa mesa, pode ser bênção na vida de alguém, pega o link desse episódio e manda para essa pessoa, ou manda no grupo das pessoas, para que elas possam assistir. Deixa um comentário para nós aqui do que você achou, o que você encontrou aqui nesse episódio, que de alguma forma te ajudou aí desse lado. Amém? Glória a Deus pela tua vida também. Que Deus abençoe, um grande abraço e tchau.